Olá, meus queridos, voltamos com mais uma videoaula, agora de português, dia 1º de abril. Nós vamos fazer a continuação do módulo 4, Travessuras do Bisavô. Vamos fazer hoje a página 65 a 66, que é a continuação do Entender o Texto, que a gente começou na aula passada, tá bom? Então, na página 65, nós começamos os exercícios com a questão número 5, e diz assim: no parágrafo 9, lemos: e depois de comer tanto doce, a sede vinha forte, e a chateação começava, ou recomeçava, ou não terminava. Nesse trecho, a que chateação o narrador se refere? Gente, lembre-se de associar sempre aquele cuidado com a leitura, com o texto. Se você ler corretamente o texto, com atenção, a leitura em voz alta, respeitando pontuações, você consegue associar trechos, frases do texto a quem disse esta frase, a quem está relatando, passando por essa frase, ok? Então prestem atenção. Embaixo, questão 6, está escrito assim: releia a afirmação do narrador no parágrafo 11. Se existe alguma coisa que não é surda, é porta, mesmo fechada. Deixa passar cada coisa. O que o narrador quer dizer nesse trecho, gente, que está em destaque em negrito? A gente está falando de variação linguística, começamos a falar isso na aula anterior. Ou seja, são frases que utilizamos em algumas regiões do país, em outras não. De repente, em alguma região do país se diz desta forma uma frase que talvez aqui no Sudeste a gente não reconhecesse o que significa essa frase, né? São palavras que são específicas de algumas regiões e que significam algo. Então, eu quero que você me explique o que será que ele quis dizer com essa frase. Na questão 7, você tem que escolher qual a alternativa que está correta à fala do narrador. Então, lá no parágrafo 9, a repetição do verbo comer na frase, o pessoal comia, 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 indica o quê? Quando você fica repetindo a mesma coisa, está indicando o quê? Né? Então, comia o quê? E na questão 8, nós vamos destacar, vamos assinalar, né, uma alternativa em que o narrador dá opinião sobre o fato que está sendo narrado. Qual é essa frase que o narrador ele deu uma opinião? Ele deu uma opinião sobre o texto. Ele deu uma opinião sobre o que a gente está lendo. Qual foi o trecho? Assinale a alternativa correta. Em seguida, nós vamos fazer a atividade 1. Gente, essa atividade nós falaríamos na sala. Eu até coloquei nas orientações que deverão estar, se vocês lerem na agenda, e que nós deveríamos estar fazendo na sala de forma descontraída. Você ia lembrar de um fato envolvendo tua família e você, um fato engraçado que aconteceu e nós riríamos, nos divertiríamos. Infelizmente, no momento que passamos, a gente não pode fazer isso. Então, o que eu vou pedir para vocês? Coloquei lá nas orientações da agenda, tá? Lembrem desse fato, é engraçado que aconteceu com a sua família e você, e anota no caderninho para mim. Pode ser no máximo 5 linhas, não precisa ser o texto. Claro, tem que ter letra maiúscula para início de frases, tem que ter parágrafo, tem que ter pontuação. Não é porque é um texto que não deveria ser texto, deveria ser oral, mas a professora está pedindo por escrito que eu vou fazer de qualquer jeito. Então, elabora esse texto, certo? E lembre de um fato engraçado que aconteceu com você e com a sua família, uma coisa curta, tá bom? Nós deveríamos um contar para o outro, mas infelizmente não está possível isso acontecer no momento, mas registrem e pensem nesse texto, tá bom? Se nós estivéssemos na sala também, a gente ia ter que ter atenção ao como contar uma história, né? Tem algumas coisas que a gente precisa pontuar ao contar uma história. Nós precisamos adequar nossa voz para que a gente seja bem entendido. Nós precisamos ter ritmo de fala.
que quer dizer ter ritmo de fala? Falar uma frase até chegar numa vírgula ou no ponto final completamente, para que fique fácil de se entender essa frase, certo? Para que o ouvinte entenda perfeitamente o que você está contando. Claro, a pronúncia das palavras, falar palavras direitinho, palavras organizadas, como se fosse um texto científico, para que nós possamos entender também, tá bom? Em seguida, nós vamos fazer a atividade 2. A atividade 2 é o seguinte, gente, também deveria ser feito na sala. Eu escolheria um texto para você, uma fala do texto para você, lá do texto da travessura do bisavô, e aí você leria um dos trechos narrados para nós na sala. Em seguida, você ia pintar o trecho que eu pedi para você ler, né? Eu escolheria algumas crianças, como a gente sabe que não tem muitos personagens nessa história, eu escolheria somente o número de personagens que tem na história, chamaria alguns de vocês na frente da sala e vocês reproduziriam esse texto. Fica a dica de fazer com a família se vocês acharem conveniente, tá? Se achar conveniente, faça com a família, vai ficar bem descontraído, eu tenho certeza. Falar o sotaque mineirinho, falar as variações linguísticas, né? De uma fala mais coloquial, com certeza vocês vão se divertir bastante. Então, tentem fazer com a família, tá bom? No exercício 2, releia-o para encontrar o tom da fala, isto é, o sentimento do personagem. Qual é o sentimento do personagem neste trecho que eu escolheria? Nesse caso, vai ser o trecho que você escolheu. Esse trecho que você escolheu para narrar com a sua família, ele está te passando o quê? Zombaria, desgosto, paciência, firmeza, tá bom? Escolha uma forma que você vai ler esse texto. De qual forma você vai ler esse texto? Inclusive aqui no post-it amarelo está falando, ó, a leitura dramática é a leitura em voz alta que se diz de interpretação por meio de expressões faciais, gestos e entonação. A leitura dramática, como o nome já diz, ela traz um pouco de tristeza, de emoção. Então a gente precisa ter uma tristeza no olhar, gestos, entonação, como se demonstrasse desespero, certo? Então presta atenção na hora de você ensinar com a família sobre esses tópicos. 3. Ao lado do texto da fala que lhe coube, anote o tom de voz que você percebeu. Você com a sua família escolheu um tom de voz, uma frase desse texto, tá? Você, a sua frase. A sua frase é o quê? Qual é o tom de voz dessa fala que lhe coube, que você escolheu, tá bom? A fala que lhe coube, anote o que ela é. Ela tem tristeza, alegria, emoção, divertimento, tá? 4. Ensaie a leitura, procurando dar à sua voz o tom encontrado. Por exemplo, você vai fazer com a família esse texto da travessura do bisavô. Cada um vai ser um personagem, cada membro da família vai ser um personagem. Lembre-se que se é uma criança, a falinha tem que ter um tom de criança, né? Se é um adulto, a fala ela é mais madura. Se é uma mulher, o tom da voz de uma mulher muitas vezes é diferente do tom da voz de um homem. Então pense nesse tom de voz de acordo com o personagem, ensaie esse tom de voz para que você reproduza ele na hora que for encenar com a família, ok? 5. Durante sua participação, procure ler de maneira que todos ouçam. Quando for a vez dos colegas, escute com atenção e respeito. Isso serve para tudo, né, gente? Para todas as matérias, para tudo que fazemos. Quando você for ler a sua frase com a família tem que parar e te ouvir, mas para isso você também precisa ajudar lendo de maneira clara, organizada, para que todos consigam te ouvir e te entender. Da mesma forma, quando a família for ler, preste atenção, dê ouvidos, pare o que está fazendo para poder ouvir o que o integrante da família está conversando, ok? Em seguida, nós temos a tarefa de casa, vocês farão o exercício 2 e 3, tá? O exercício 2 assinale o trecho que representa a linguagem formal. Então, você vai só assinalar aqui mesmo, tá bom?
O 3 é indique se a linguagem mais adequada a cada situação descrita a seguir é formal ou coloquial, ok? Tirem foto dos exercícios, tanto da tarefa como dos exercícios de classe, me enviem na agenda para que eu faça a correção, ok? Leiam as orientações que estão lá na agenda para te ajudar a resolver os exercícios e fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!